Bom, nesse mês nós estivemos aprendendo nas nossas células o tema tão lindo, tão especial, né? Amando como Jesus. A propósito, aproveitando o gancho, quero incentivar você que ainda não está inserido em nenhuma célula. Queridos, você está perdendo um mover de Deus na sua vida. Nessa semana nós estivemos em uma célula e quão bom foi. Sempre é bom. Célula, gente, é lugar de relacionamento, de amizade. E sabe, nós temos célula em todos os dias da semana aqui. Tem de segunda, terça, quarta, quinta. Sexta tem a célula das GPs, dos GPs, né? Do Aaron, né? Dos adolescentes. Então, se você ainda não tem participado, faz um favor para você mesmo. Entra numa célula. Vai visitar. Visita todas que você quiser, depois decida por uma. Amém? Depois você decide por uma. Não precisa ser perto da tua casa, pode ser longe, mas não deixa de estar lá em nome de Jesus. Muito bem. Então, nós estivemos falando sobre amando como Jesus nas células. E para fechar esse mês com chave de ouro, né? Claro, a gente sempre pede uma palavra para Deus. E o tema que o Senhor colocou em meu coração é amando como Jesus a sua família. Amém? Jesus foi o primeiro que expressou o seu amor pela humanidade. A cruz fala do amor que ele teve por nós. É impossível olhar para aquela cruz e não entender o tamanho do seu amor. A propósito, eu quero que você ouça também o culto, a palavra que foi ministrada no culto hoje de manhã, que foi tremenda. O amor que nos persegue. Maravilhosa. O Wallace ministrou aqui. Essa semana vai ser disponibilizado no YouTube e eu quero que você ouça, porque foi maravilhosa a palavra sobre o amor de Deus. E amados, Jesus, ele é tão maravilhoso, que até nos últimos minutos de vida dele, ele expressou amor. Nos últimos minutos, ele expressou um amor incrível pela sua família. E eu quero, nessa noite, trabalhar esse tema aqui com vocês. João, capítulo 19, por gentileza, na NVT nós estaremos lendo aqui. Perto da cruz, 19, 25 até 27, amém? Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Amém, queridos? Coisa mais linda esse texto, porque Jesus ele estava numa condição muito difícil naquele momento. Foi o pior momento, o pior dia da vida dele. O dia em que ele carregou no seu corpo todas as dores que existem. Todas as enfermidades estavam sobre ele. Todas as enfermidades estavam sobre ele. Ele estava ferido, machucado. Ele estava exausto porque ele não tinha dormido aquela noite inteira. Ele estava cansado. Ele estava sobrecarregado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu vou pedir um padzinho. É padzinho que fala aqui, né? Estou ficando moderna, gente, dá licença. Um pad, por favor. Jesus, ele estava no pior momento da vida dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus naquele momento. Ele sentia muita dor, ele tinha muita dificuldade de falar. Ele teve que fazer muita força para proferir algumas frases. Foram algumas frases importantíssimas que Jesus proferiu quando estava pendurado naquela cruz de dor. Mas ele conseguiu, gente,
Presta atenção nisso. Naquele pior momento da sua vida, olhar para baixo e enxergar uma pessoa muito importante para ele. Porque ele era filho de Deus, mas ele tinha sido gerado por alguém, uma mulher, a Maria. Aquela mulher sofreu demais. Jesus lá da cruz conseguiu enxergar a mãe dele ali, e mais do que enxergá-la, ele conseguiu expressar um cuidado, um amor, uma honra àquela mulher. Então ele amou a humanidade, mas ele não deixou de amar até o último minuto a vida da sua família, a sua mãe. E nós precisamos aprender com ele, queridos, porque muitas vezes nós temos mais facilidade de amar o mundo inteiro e temos muita dificuldade de amar a nossa família. E ainda falando sobre o amor de Jesus, ele também não entregou ela para qualquer um. Ele queria garantir que ela estivesse sendo cuidada. Amém? Ele queria garantir, e ele não entregou ela para qualquer um. Jesus, ele era cercado por multidão, ok? Da multidão nós sabemos que ele elegeu 70 num determinado momento. Dos 70 ele elegeu os 12. Dos 12 nós sabemos que existiam 3 que eram mais chegados: Pedro, Tiago e João. E dos 3 nós sabemos que João era o discípulo e era considerado como aquele que ele amava. João era o discípulo mais chegado de Jesus. E foi com esse que ele deixou a mãe dele sendo cuidada. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então nós precisamos aprender com Jesus como amar a nossa família, porque ele foi o primeiro que fez isso. Não era oportuno. Muitas vezes nós justificamos a nossa falta de questão que nós fazemos com a nossa família porque estamos passando por um momento difícil. Estou correndo muito no trabalho, eu não tenho tempo. Eu estou com muitos problemas. Eu não consigo agora pensar em mais ninguém. Jesus tinha mais problemas do que qualquer um aqui naquele momento. Mas ele não deixou a sua mãe desamparada. O que é amar, queridos? Não é só falar eu te amo. Amar é expressar o amor através de atitudes. E eu quero nessa noite falar com vocês sobre 4 atitudes de quem ama. Amar é, em primeiro lugar, boa comunicação. Porque muitas vezes nós amamos, mas não sabemos expressar esse amor. E fazendo uma equação aqui, boa comunicação é igual falar da maneira certa, na hora certa e de forma clara. Vou repetir. Falar da maneira certa, porque lá em Provérbios 15:1 está falando que a palavra branda, a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então muitas vezes nós falamos em casa coisas certas, mas da maneira errada. E aí, já era, ninguém vai ouvir mais nada. Através das nossas palavras nós abrimos ou fechamos as janelas da alma de alguém. Sempre é apropriado você começar uma repreensão elogiando. Você quer chamar a atenção de alguém, exortar com amor, então comece fazendo um elogio. Quando você elogia, a pessoa se abre para o que vem depois. E aí sim você pode vir com o cajado de ouro na mão, aleluia, né? E ela vai ouvir o que você vai falar, porque ela tá com as janelas da alma dela abertas para você. Agora quando você chega já com aquela cara fechada e falando daquele jeito, a pessoa, mesmo que você está falando toda a verdade
mas ela se fechou para aquilo, ela não vai te ouvir. Está fechada, a alma dela está fechada para você. Pega isso. Pega isso. Sempre nós temos um elogio para falar sobre alguém. Maridão tem 1000 defeitos, mas nossa, tem um monte de elogio que você pode falar para ele. Seus filhos têm algumas dificuldades, mas eles sempre têm alguma coisa que você pode exaltar antes de chamar atenção. Então aprende esse segredo. Boa comunicação. Falar da maneira certa. Na hora certa. Na hora certa não é o momento do estresse. Não vai falar na hora que está cansado, está estressado, está irritado. Não. Vamos dominar também a nossa alma e esperar o momento adequado. Deus vai preparar esse momento. Vocês estão entendendo? E de forma clara. Oh, minha gente, nós dentro de casa também temos sido muito enigmáticos. Muitas vezes nós não estamos sendo claros naquilo que estamos descontentes. E nós precisamos ser claros, principalmente em relação ao marido, que ele não entende mesmo quase nada. Com todo respeito, mas o marido, ele é assim, é outro nível, né? O homem, ele tem outro nível de comunicação. Ele está acima, né, linda? Está acima. Então ele tá tanto com a cabeça no céu, que muitas vezes fica difícil dele entender as coisas da terra. E você precisa interpretar para ele. Se for preciso, desenhe. Amém, Zé? É isso aí. Não queira achar, mas estava na cara que eu queria tal coisa. Estava na cara que eu não gostava daquilo. Não estava na cara, gente. Para estar na cara do marido, tem que estar muito mesmo na cara. Tem que estar escrito no espelho do banheiro. Brincadeiras à parte, é verdade. Tem mulher hoje brigando e até mesmo falando de separação, porque esperava que o marido fizesse tal coisa, mas ela nunca disse para ele. Então ele tinha que adivinhar. Isso não vai acontecer. Filhos, vocês estão descontentes em casa com seus pais? Que tal uma conversa? Porque filho é ostra também. Vocês já pararam para pensar que vocês são bem difíceis? Jovens, vocês são... Deixa eu abrir meu coração aqui. Jovem é difícil demais, minha gente. Tá descontente, tá triste, tá tudo, mas não fala nada. Tá magoado, mas não fala e fica lá no ostrismo. Não é ostracismo? Deixa pra lá, né? Vocês entenderam a metáfora? Tem que aprender a se comunicar, gente. É muito importante. É muito importante você sentar e bater um papo. É muito importante você, em momentos bons, não no momento que a coisa está pegando fogo, mas a coisa está boa. Você sentou para comer uma pizza, você saiu para dar uma respirada. Então esse é o melhor momento para você colocar na mesa aquilo que não está legal. Ou aconteceu alguma coisa que não te agradou. Você tem que falar. Você tem que falar. Não deixa lá dentro guardado. Sabe por quê? Vai acumulando aquilo. Vai acumulando. E aí vem aquela história de a azeitoninha veio e a coisa explodiu. Não deixa acumular nada. Põe as cartas na mesa. Sem medo de que o outro não vai gostar. Não é desse jeito. Casamento é comunicação. Amém, queridos? É comunicação. Lá em casa a gente pratica isso. Estou chateada? Ele é o primeiro que fica sabendo. E tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. E a mesma coisa tem que ser recíproco. Vocês estão entendendo, queridos? Então, o primeiro ponto, boa comunicação. E falando em boa comunicação, Jesus, quando ele queria designar que João fosse o cuidador de Maria a partir daquele momento, ele não mandou num grupo de WhatsApp: quem pode cuidar da minha mãe depois que eu morrer? Porque hoje
hoje é muito comum isso, né, gente? Vamos trazer para os dias de hoje. Eu quero alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, aí eu vou no WhatsApp, no grupo. Ai, eu preciso de não sei o quê. Ai, eu preciso de uma carona. Aí vai lá no grupo de WhatsApp. Aí sabe qual que é a resposta que você recebe? Cri, 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 cri. Quem odeia grupo aqui? Levanta a mão. É isso aí, grupo é isso daí. Jesus foi direto. Jesus foi claro. Eis aí a tua mãe. E também ele não ficou jogando indireta quando ele estava na mesa da ceia. Ele não ficou jogando indireta. Ah, então, gente, eu vou para o pai daqui a pouco. E quem que pode cuidar da minha mãe? Quem pode cuidar da minha mãe? Ele queria que um discípulo específico ficasse com isso. Ele não esperou que os discípulos fossem se oferecer para isso. Porque muitas vezes nós nos magoamos com as outras pessoas, porque nós queremos que elas adivinhem, que elas se ofereçam, mas nós mesmos não falamos diretamente, claramente. E isso parece uma bobagem que eu estou falando aqui. Mas para refletir. Quantas vezes você não ficou chateado porque você colocou uma coisa no grupo do WhatsApp e ninguém te respondeu? Que tal se você a partir de agora for no privado da pessoa, viu? Fulano, eu estou precisando disso, disso e disso, você pode me ajudar? Fulano, eu estou precisando, eu estava com essa ideia, eu queria saber, fala direto com a pessoa e seja bem transparente com ela. Seja bem transparente com a sua esposa. Seja bem transparente com os seus pais, jovens. Sejam bem transparentes uns com os outros. Isso é amor. É saber expressar o amor. Muita confusão será evitada se nós soubermos como nos comunicar. Amém? Quem aqui já teve briga dentro de casa porque não teve uma boa comunicação? Levanta a mão com ousadia. Todo mundo. Qual filho que não ficou magoado, chateado, porque esperava alguma coisa e não recebeu? Levanta a mão. Eu sei que todo mundo. Porque eu também já passei por isso. Porque eu sou ser humano que nem você. Poxa. Segundo ponto. Falei que nós vamos falar sobre 4. O primeiro ponto é a boa comunicação. Então guarde isso. Falar da maneira certa, na hora certa e de forma clara, desenhada. Amém, igreja? Forma desenhada. O que você gosta? Eu gosto disso. O que você quer? Eu quero isso. Não é aquele negócio, você que sabe. Você que sabe. Aí o você que sabe. Eu não gosto desse negócio de presente surpresa, não. Não gosto. Porque todas as vezes que eu recebi presente surpresa, eu não gostei da surpresa. Então, do meu marido aqui, né? Por quê? Porque às vezes o que é lindo para ele não é lindo para mim. E o que eu estou precisando de verdade, ele não conseguiu captar. Então, o que eu prefiro? Dá-me money. Money. Ah, mas surpresa que é maravilhoso. Cada um tem um gosto. Eu não gosto muito de surpresa, eu gosto de money. Por quê? Porque daí eu vou comprar o que de fato eu preciso. Amém, igreja? Money é bom. Vamos lá. Segundo ponto, cuidado. Cuidado. É outra forma de expressar o amor, de amar como Jesus. Envolve atitudes práticas com suprimento de coisas básicas, de necessidades básicas. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Marido deve ser o principal responsável pelos recursos financeiros da casa. Graças a Deus pelos maridos, amém? Que maravilha, essa mulherada fica com essa história de feminismo e fica achando que, não, a gente tem que ganhar junto. Outro dia eu estava fazendo a minha unha e a minha manicure estava falando isso,
que uma amiga dela, quando sai com um namorado, nem casou ainda, tá nessa graça. Meu Deus, quando vai... Aliás, acho que agora ela já casou e continua do mesmo jeito. Vai sair para algum lugar, cada um paga a sua conta. Nunca você vai ter isso, meu amado. Aleluia, nunca vai ter isso. Cada um paga a sua conta, porque afinal, eu sou mulher, sou igual o homem. Para de ser tonta, mulher. Seu marido tem que pagar a conta, sim. Ele tem que ser o responsável pelas coisas principais da sua casa. Tem que arrumar a coisa, tem que pintar a parede, deixa ele pintar a parede. Tem que fazer manutenções na casa, deixa ele fazer a manutenção da casa. Isso não tem a ver com você ser inferior. Cada um tem o seu papel. E homem que é homem de verdade, cadê o homem de verdade? Hey, glória a Deus, eu amo esse grito. Tem que ser assim também. Eis-me aqui para arrumar aquela fechadura. Eis-me aqui para pintar aquela parede. Eis-me aqui para poder pôr comida dentro de casa. Amém, homens? Tem mulher que está querendo dividir os negócios. Não tem. Eu entendo que hoje existe uma parceria necessária entre ambos. É muito comum hoje que a mulher precise trabalhar fora, e eu não estou condenando isso, não é disso que eu estou falando aqui. O que eu estou dizendo é que o principal provedor é o maridão. Amém? A responsabilidade. Por isso, jovens, vocês meninos que querem se casar, vamos estudar, vamos se aperfeiçoar, vamos começar a trabalhar, vamos começar a guardar um din-din, né? Vamos começar a ter responsabilidade, porque vai vir sobre você a responsabilidade. É sua essa responsabilidade. Assim como a responsabilidade, o cuidado da mulher para a sua casa é o quê? A mulher, ela não pode, por mais que ela ajude financeiramente em casa hoje, mas ela continua sendo a principal provedora de casa do quê? Da limpeza da casa, da comida. Amém? Não tem jeito de pular essa parte, mulherada. A ordem, a limpeza e a alimentação da casa é responsabilidade sua. Seu maridão pode ajudar? Claro que sim. Deve, principalmente se ela está ajudando na questão financeira de trabalhar fora. Aí é uma parceria, amém? É uma parceria. E também não estou condenando aqui os bem-aventurados homens de Deus que cozinham. Bem-aventurada és tu, mulher, que tem um marido que cozinha. Amém, lindo? Bem-aventurada é a esposa que tem um marido que cozinha, mas a responsabilidade tem que ser da esposa. A não ser que os dois entrem num consenso sobre isso e ele prefira assumir isso. Ok? Mas não sei se ele vai conseguir. Porque se ele é o principal provedor da casa, como é que ele vai se dividir com duas responsabilidades tão importantes? Mas de vez em quando ele fazer uma comidinha em casa, que maravilha. Que maravilha, que bênção que é isso. E não é deixar de ocupar o seu papel. Amém, queridos? Então, dando sequência, filhos assumindo a responsabilidade pelos seus pais na velhice ou nos momentos de necessidade. Como nós temos visto situações hoje em dia nessa área que são tão difíceis. Em todas as famílias, em todas, sempre tem aquele filho que não quer saber. Os pais envelheceram e a responsabilidade fica na mão de um só. E gente, isso tem que mudar. Porque se tiver uma parceria nisso também, vai ser mais leve para todo mundo, amém? Põe na sua cabeça que honrar pai e mãe é até a morte.
é honrar, é cuidar. Filhos, vocês precisam cuidar. Vocês precisam se importar com os seus pais. Eu sei que quando casa, tem que se dividir, está construindo uma nova família, mas não pode se esquecer dos seus pais. Eles continuam sendo importantes. E você tem que demonstrar isso. Eu estou falando de cuidado. E isso entra até mesmo no cuidado emocional dos seus pais. Porque a coisa pior do mundo é você se sentir descartado, sem importância. Para pensar se você hoje tem dado a devida importância para a sua família, para os seus pais. Você tem dado a devida importância, você tem demonstrado, você tem ligado para eles. Às vezes mora em outra cidade, você tem ligado, você tem se importado com eles, você tem feito com que eles saibam que eles continuam sendo fundamentais na sua vida. Isso é cuidado, isso é expressão de amor, isso é necessário. Cuidado também fala daquela mãe que não é melhor amiga da sua filha. E não estou falando de não ser vulnerável, porque o que eu tenho visto muitas vezes, pais que são tão vulneráveis que deixam de ser pais e passam a ser filhos dos seus filhos. Então eles têm problemas e transferem todos esses problemas na vida do filho. Isso não é correto. Isso não é expressão de cuidado, porque sobrecarrega. Quem tem que ser pai e mãe? O pai e a mãe. Você pode abrir uma vulnerabilidade sua, lógico, ninguém é Superman, mas tem que ter limite. Tem que ter limite. Você não pode escancarar teu sofrimento de uma forma que a tua filha ou o teu filho precise cuidar de você. Tem um certo momento que vai ser necessário você ser cuidado, mas você está entendendo o que eu estou falando, né? Eu estou falando de emoção, eu estou falando de cuidado, né? Outro dia nós estávamos fazendo um aconselhamento e a filha disse exatamente isso. Quando eu morava com os meus pais, eu era a mãe da minha mãe. E isso é pesado, gente. Isso foi muito ruim para ela e tem sobrecarregado a alma dela até hoje. Por quê? Porque ela nunca teve um amparo do jeito que ela precisava. Nós precisamos ser esse amparo para os nossos filhos, pais. Nossos filhos têm que olhar para nós e nos enxergar como uma referência de cuidado. Precisamos, ainda que nós não saibamos tudo, é verdade. E vamos negligenciar em algum momento, certamente. Mas nós precisamos assumir o nosso papel de sermos os principais responsáveis pelo cuidado da vida deles. Amém, queridos? Cuidado. Então, boa comunicação, cuidado. Agora vamos falar, aliás, né, só fechando esse quesito de cuidado aqui, a gente falou sobre a importância dos filhos cuidarem dos seus pais nos momentos da velhice ou das necessidades. É tão importante, é tão incrível que nós sabemos que Jesus, ele não era o filho único de Maria. Amém? Lá em Marcos 6,3, olha o que está escrito. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. Aqui está falando que Jesus tinha vários irmãos. Mas o cuidado de sua mãe ficou com quem? Com alguém que não era filho dela. Onde estavam esses filhos? Naquele momento que ela precisava deles. Onde estavam? Agora eu pergunto, onde você tem estado na vida dos seus pais, na vida da sua família? Não adianta, é nossa responsabilidade. Amém, igreja? Terceiro ponto, que é importante dentro da expressão do amor, é a renúncia.
dentro de casa, amando como Jesus, através da nossa renúncia. Ninguém renunciou mais do que o nosso amado Jesus. Ninguém renunciou mais do que Ele, queridos. Ele abriu mão da sua glória para assumir a forma de homem e vir no meio de nós. Sabe o que mais? Jesus, Ele nunca se entregou às paixões desse mundo. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. Que Ele foi tentado em todas as coisas. Olha lá. Não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Vocês já pararam para pensar que Jesus teve certas vontades e Ele não fez? Primeiro, falando sobre tentação, Jesus era humano. Ele se despojou da sua glória e assumiu a forma de homem. E aqui está dizendo que Ele foi tentado. Jesus teve certos desejos e Ele renunciou esses desejos, essas tentações. E mais do que isso, Ele não pecou. E mais do que isso, até mesmo aquelas coisas que não seriam pecado, Ele também não fez. Ele não constituiu uma família. A família dele permaneceu aquela, com Maria e seus irmãos. Ele não teve uma família, ele não teve uma esposa, ele não teve filhos. Ele abriu mão de tudo isso. E ele era homem. E eu tenho a impressão que, como homem, Jesus tinha vontade de viver certas coisas. Mas ele renunciou, queridos, porque Ele nos amou. Dentro do nosso relacionamento familiar, muitas vezes, nós vamos ter que fazer renúncias. Nós vamos ter que abrir mão de certas coisas que são lícitas para agradar o outro. Sabe? E hoje em dia a gente vê tantas pessoas brigando, fazendo verdadeiras batalhas dentro de casa por besteiras. Por besteiras, porque não renuncia. Porque é meu sonho. É meu sonho fazer tal coisa. Deixa eu falar uma coisa, jovem. Antes de você se casar, antes de você se firmar um compromisso com alguém, dá uma investigada. Qual é o sonho daquela pessoa, se ela tem algum muito forte. E dá uma verificada se bate com o teu. Dá uma verificada. Porque vai chegar uma hora que, se vocês não estiverem sonhando a mesma coisa, um vai ter que ceder. Um vai ter que renunciar. E é nessa hora que acontecem as dificuldades. É meu sonho. Eu tenho sonho de fazer isso. A mulher nunca se interessou de estudar. Daí casa, é meu sonho estudar. E no momento errado, muitas vezes, aí começa as dificuldades dentro de casa. Toma cuidado com isso. O que tem sido motivo de briga na sua casa? Será que é digno isso? Lá em Cantares, capítulo 2, versículo 5. É um texto 15, versículo 15, desculpa, 2:15. É muito importante esse versículo aqui, ó. Peguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Raposinha é um bicho pequenininho que faz um estrago tremendo. Aqui Cantares, Salomão que escreveu esse texto, ele está falando, pega esses bichinhos que têm poder de devastação. Raposinhas fala de encrenquinha besta, de briguinha boba. Casamentos estão sendo enfraquecidos por briguinha boba. É um ciúminho aqui, é uma discórdia ali, é uma pasta de dente que não foi posta direito e sujou a pia. É a mulher que lava o banheiro, depois não pode mais usar o banheiro nunca mais. Porque tem umas mulheres que são meio complicadas nessa área. Amém, mulheres? Eu sou mulher, conheço a raça.
assim que vive a vida. A gente precisa aprender a conciliar, a ceder. Ai, mas eu preciso aprender nessa área também. Na hora de escolher um filme em casa, meu Deus do céu. Só falta, tem casal que vai se esfaquear, porque não quer. Deus me livre, você só escolhe esses filmes que escorre sangue pela televisão. É difícil, essa área é uma área difícil minha também, né, Linda? O que acontece? A gente não quer fazer certas coisas. Eu me nego muitas vezes a assistir certos filmes com ele. Já começo já armada. Esse filme é chato. Não quero assistir. Ai, que horror. Deus me livre. Mas, gente, eu reconheço que é verdade. Estou errada. Muitas vezes você não dá nem chance para ver o que vai passar ali. Você não assiste nem 5 minutos, você já se fechou. Odeio esse filme. Isso daí é com tudo. Ai, quero ir naquele lugar. Quero comemorar naquele lugar. Ah, pronto, já dá discórdia. Não, naquele lugar eu não vou, não piso, não gosto. Paraná, paraná. Vamos chamar fulano para vir em casa. Ah, não, fulano não. Quero que chama primeiro ciclano. E fica assim sempre. Sempre naquelas, meu Deus, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem que ter um acordo. Agora, não nasce o acordo assim. Nem tudo nós vamos gostar igual. Não é assim. Muitas vezes nós vamos ter que engolir aquilo que você não queria. Eu não queria fazer tal coisa, mas poxa, toda vez ele faz a minha vontade. Por que uma vez eu não posso fazer a dele? Amém, amados? Filhos, a mesma coisa. Ô, tribulação que era. Quando ia viajar com aqueles meninos adolescentes, lembra disso? A gente chegava a pensar assim: por que eu trouxe Deus? Por que não ficou em casa essas bênçãos? Porque era uma tribulação. Ai, nós vamos fazer isso. Ai, não quero. Ai, não. Sabe a tribulação? Pelo amor de Deus. Ai, esse lugar eu não gosto. Ah, mas vai chamar para ir em algum lugar. Quem que vai estar lá? É assim ou não é? Quem que vai estar lá? Não, não gosto de ir. Ah, não gosto. Meus amados, então nós precisamos aprender o caminho da renúncia. São as raposinhas que destroem a vinha, as vinhas. E nós precisamos matar essas raposinhas. O que tem sido motivo de discórdia na sua família? E quando eu falo de família, eu não estou fechando só para casal, porque eu entendo que aqui nós temos vários cenários. Existem mulheres que são viúvas, separadas, existem várias situações aqui. Agora, e você, pai, mãe, separado, viúvo, você tem filhos, você tem genro, nora, o que você está fazendo também? Você está renunciando, muitas vezes, à tua vontade? Você vai na casa da sua nora e você vê ela fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com o que você faz. Sabe o que a gente tem que aprender? Renunciar à nossa fala, às vezes. Porque às vezes a nossa fala é tóxica. Não é momento de falar. Tem que ficar quietinho. Se retorce por dentro, assim. Sim, é difícil isso, né, Fábio? Difícil. Eu sei que o Fábio tem a melhor sogra que ele podia ter. Mas às vezes, a mais modesta e humilde também. Mas às vezes, eu sei que, coitado, às vezes ele tem que fechar a boca e engolir seco certas coisas que eu faço. Porque é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Amém, sogras? É assim. Mas aí a sogra que ama Jesus, ela tem que aprender o caminho do perdão, que daqui a pouco nós vamos falar. O caminho do silêncio, do pedir perdão também. O caminho do semancol. Vocês conhecem esse?
Se tocar, tá atrapalhando? Peraí, vamos sair de cena, minha gente. Vamos sair. Opa, falei mais do que eu devia, então vamos voltar. Não é assim. Tem que conquistar. Renunciar para conquistar. Renunciar para ter mais perto. Às vezes, a pessoa chega na velhice e ela está completamente solitária. Mas ela cavou esse lugar. E por que ela cavou esse lugar? Isso vale para quem é mais novo e não chegou lá ainda. Qual é o momento de você construir relacionamento com a sua família? Qual que é o momento? É quando você ainda está novo. Então você está construindo um relacionamento. Teu sogro tem que te amar. Aliás, teu genro tem que te amar. Teus filhos têm que te amar. Tua nora, suas noras precisam te amar para querer você perto. Agora você repele todo mundo pelo seu jeitinho. Aí chega numa hora que você vai estar abandonado. Não pode ser desse jeito. Noemi e Ruth. Nós vemos essa história na Bíblia. Ruth foi sobrenatural. Uma nora perfeita. Mas dá a entender que Noemi foi uma excelente sogra para ela. Porque, gente, não seria em vão. Não é em vão que aquela mulher... Aliás, as duas, Orfa e Ruth, elas insistiram para permanecer com a sogra, mesmo depois que os seus maridos haviam falecido. Vocês acham que se a Noemi fosse um traste, elas iriam querer ficar perto da sogra? Com certeza Noemi construiu um caminho de relacionamento bom com as suas noras. E por isso ela não ficou desamparada. Então alerta para cada uma de nós que estamos aqui. Você não quer ficar desamparada? Você não quer chegar sozinha na sua velhice, ficar sozinha? Então, construa enquanto você tem possibilidade de fazer isso. Seja legal, seja útil. Se coloca para ajudar e não para ser um tropeço. Que muitas vezes é o que nós nos tornamos se a gente não pede revelação do Senhor. Amém, amados? Renúncia. Jesus renunciou. Nós temos que aprender esse caminho. Jesus renunciou até mesmo ficar com a sua mãe tanto tempo. Ele passou pouco tempo com a sua mãe. Ele renunciou por amor de mim e por amor de você. Amém? E por fim, último tópico. Perdão. Não dá para falar sobre família se a gente não falar sobre perdão. Porque não tem lugar que nós vamos precisar exercer mais perdão do que dentro de casa. O seu vizinho não te incomoda tanto. A sua tia não te incomoda tanto. O teu amigo de trabalho, você não faz tanta questão para ele. Mas os de dentro de casa que ferem o teu coração. Muitas vezes. É o filho que fere o coração do pai, é o pai que fere o coração do filho, é o marido que fere o coração da esposa e vice-versa. Porque é lá dentro que a gente se importa. Porque nós amamos mais, e quando nós amamos mais, então é mais difícil de conviver sem doer, sem magoar, sem se ressentir, amém? Mas um dia Pedro perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? 7 vezes? É só 7 vezes, Jesus? Que Pedro já estava achando que era muita coisa 7 vezes. Jesus falou ousadamente para ele: não, Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7. Que não faz a conta, que não é 490 vezes não. Quer dizer que quantas vezes for necessário, nós vamos ter que liberar o perdão. Não adianta a mulher colocá-la na listinha. 1, 2, 3, pronto, chegou. Não, vai passar de 490. Vai passar. Mas você tem que liberar. Quantas histórias que nós temos ouvido de pessoas que carregam por anos e anos feridas dentro do seu coração. Com um marido que traiu,
com um filho que abandonou, com um filho que foi por caminhos que não eram aqueles que você sonhava, por mulheres, por mães que abandonaram os seus filhos, as suas filhas. Quantas histórias nós temos ouvido sobre essa questão do perdão. Quantas histórias. E parece que é um assunto tão batido, não é mesmo? Nossa, mas perdão, ai, não vou nem prestar mais atenção, porque eu já cansei de ouvir sobre isso. A questão não é quantas vezes você ouviu sobre isso. A questão é quantas vezes você está praticando isso na sua vida, no seu dia a dia. O marido deu uma resposta torta para você de manhã, imediatamente você já precisa guardar o teu coração e não ficar ali remoendo e remoendo assuntos que aconteceram no passado e toda hora você está jogando de novo. Já está jogando de novo, você me traiu, você fez isso, você fez aquilo. Quantas vezes? Assuntos que já eram para estar enterrados estão vivos dentro de casa. E Satanás reinando naquele lugar. É hora, queridos, é momento de nós colocarmos uma pedra naquilo que aconteceu no passado e deixar Deus curar. Deixar Deus aplicar o bálsamo que Ele tem dentro de nós. Veja bem, perdão é decisão, não é sentimento, não é uma coisa que a gente faz na emoção, não, é sem emoção. Alguém nos feriu? Então, se você é inteligente, libera essa pessoa, porque na oração do Pai Nosso está escrito: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem te feriu? Quem da sua família? Tantos abusos acontecendo dentro do ambiente familiar. Abuso verbal, abuso físico, violências dentro de casa. Quantas coisas terríveis acontecendo nesse lugar. Mas o Senhor, Ele continua falando, assim como Ele expressou lá da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Até no momento de dor, Jesus escolheu perdoar. Nós precisamos escolher perdoar. E nós precisamos praticar o perdão também. Que lindo quando um pai, uma mãe reconhece que errou e pede perdão para o seu filho, pede perdão para sua nora, pede perdão para os seus pais, pede perdão. Quanto você tem praticado isso? Nós vamos ganhar aqueles que nós amamos sem palavra nenhuma, sabia? E com uma vida no altar de Deus. Quando você não perdoa alguém, você fica carregando aquela carga o resto da sua vida. É pesado demais para você. Perdão é decisão, é atitude. Eu entendi que Deus me perdoou, então eu quero escolher o caminho do perdão. Amém, meus amados? Eu quero que vocês fiquem de pé nesse momento, em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, está escrito: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pecaram contra você, feriram o teu coração, então ame essas pessoas, escolha o caminho do amor. Tenta se colocar no lugar daquela pessoa. E tantas vezes, dificilmente uma mãe abandonou porque quis. Dificilmente um pai negligenciou ou se ausentou porque quis. Talvez ele não sabia fazer diferente, porque ele também não tinha recebido outra coisa.
Então tente se colocar no lugar, tente entender e pratica isso na sua vida. Fale para as regiões celestiais escutar: eu decido liberar o perdão para fulano, para ciclano, para beltrano, para aquele tio que abusou de mim. Eu decido perdoar. Quando você toma essa decisão, não é automático o sentimento, não muda muitas vezes, mas você vai insistir nisso. Não, eu vou perdoar, eu vou perdoar. E logo você percebe que o Senhor vai removendo aquele peso, aquele fardo, aquela coisa horrível que estava dentro do teu coração. Semanas atrás nós fizemos uma visita e eu achei tão lindo. Uma esposa que ela disse assim: eu escolhi perdoar, e se eu não tivesse feito isso, não seria mais nós. Não seria mais nós. Nós não estaríamos mais juntos. Eu escolhi esse caminho. Quando você escolhe o caminho do perdão, você é o mais espiritual daquele lugar. Não fique esperando que o outro vá fazer. Faça você. Se livre desse fardo. Se livre desse peso. Isso é para qualquer relacionamento, mas especialmente os de dentro de casa. Perdoa, porque você foi perdoado por causa de um amor intenso do seu Jesus. Amém, meus amados? A Bíblia diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Por causa de Jesus, nós podemos praticar os 4 tópicos que nós falamos aqui nessa noite. Nós podemos praticar a boa comunicação. Nós podemos praticar, com a ajuda de Deus, o cuidado. Nós podemos praticar, com a ajuda de Deus, as renúncias. E também o perdão. Escolha todos os dias. Preste atenção nesses 4 pontos na sua vida. E o seu lar, ele vai se tornar um lugar parecido com aquilo que Deus tinha projetado lá no Éden. Um lugar de delícias. Deus quer fazer isso com a sua casa, no meio da sua família. Um lugar onde tem pessoas imperfeitas. Eu sou imperfeita, meu marido é imperfeito, meus filhos são imperfeitos. Mas se esse grupo de pessoas imperfeitas olham para Jesus e procuram se parecer com Ele cada dia, a gente vai melhorando tanto aquele lugar. Queridos, nós podemos, porque nós temos um Deus que nos fortalece para isso. Amém? Todos estamos em construção aqui, mas nós podemos amar a nossa família como Jesus amou a dele. Ele cuidou da sua mãe, ele expressou o seu amor, e assim vai ser também a nossa vida. Feche os teus olhos.